quê? Como assim? Depois dos 30, mudar a medicina? Do que é que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu enlouqueci e ninguém fez nada. Eu pensei, meu Deus, será que dá tempo ainda de voltar? Mas eu senti essa necessidade de mudar. Oi, gente. Eu não sei nem por onde começar, mas eu tô gravando esse vídeo aqui por um pedido de uma grande amiga, que ela acredita muito no meu potencial de uma comunicadora. Vamos jogar pro universo e ver o que é que ele retorna, né? Eu vou começar me apresentando, né? Porque eu não sei até onde que alcance esse vídeo vai ter, mas meu nome é Beatriz, eu tenho 30 anos e atualmente eu sou engenheira de formação, sou engenheira metalurgista pela Federal aqui do meu estado. E agora, esse ano, no último SISU que teve, SISU de 2024, eu passei em medicina na Federal também. Dado este contexto, muitas pessoas não, várias pessoas, tanto pessoas que me conhecem há mais tempo, quanto pessoas que estão me conhecendo agora, me perguntam, tipo assim, quê? Como assim? Depois dos 30, mudar a medicina? De onde saiu a medicina? Eu não sabia que tu queria fazer medicina. Então, vamos por partes. Primeiro, eu vou responder a pergunta de por que medicina? De onde saiu a ideia da medicina? Eu sempre quis. A verdade é essa. Eu sempre quis, mas na época que eu tive que escolher, eu tive medo de seguir pelo caminho mais difícil. Essa é a verdade. Porque na minha época de vestibular, foi assim que mudou do vestibular tradicional para o Enem. Então era tudo muito novo. Estavam adaptando as metodologias de ensino, né, para o novo vestibular, que era o Enem, que é o Enem ainda. Então, na verdade, eu não queria ir pro cursinho, e tanto pelo contexto de passar mais tempo estudando para uma coisa que eu não tinha certeza se eu conseguiria, né? Enfim, porque todo mundo sabe que é muito difícil passar. É um dos cursos mais concorridos, né, do Brasil, é o vestibular para medicina. Então, a verdade é essa, eu tive medo de seguir por este caminho, né? Então, eu optei pela via segura, que era a vaga que eu já tinha conseguido pelo SISU na engenharia metalúrgica. Aí, abrindo um parênteses aqui, que também as pessoas perguntam muito, porque a minha engenharia, principalmente aqui no meu estado, ela é relativamente nova, porque a tradição mesmo dela é no sul e no sudeste, mais especificamente no sudeste, ali na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, que é onde tem as grandes siderúrgicas do país. Então, por que essa engenharia, né? Por que engenharia metalúrgica? De onde tu tirou engenharia metalúrgica? E tal. E na época foi um tiro de sorte. Na verdade, um tiro de sorte com um pouco de sentido. Eu realmente fiz uma pesquisa. Na minha época, as pesquisas que a gente fazia sobre os cursos eram em revistas, que eram uns catálogos. Ah, lembrei o nome, é Guia do Estudante. Eram uns catálogos assim que tinham todos os cursos, e aí dizia o que era o curso, o que é que estudava, como é que é o mercado de trabalho e tal. E aí, dentro das minhas pesquisas, eu sabia uma coisa, que ia ser engenharia, porque eu sempre fui aquela aluna que eu gostava muito de estudar biológicas, tinha certeza que eu não ia seguir pelo ramo das humanas, e me dava muito bem em exatas. Então, por mais que eu quisesse fazer medicina, eu também tinha essa aptidão por exatas. E aí, na época, eu gostava muito de química, até hoje gosto, eu amo química. E dentro das engenharias, né, eu olhei a que tinha as engenharias que tinham mais química. E aí, dentre elas, era engenharia metalúrgica. E também tinha um grande fator importante,
que fez total diferença nessa trajetória, porque a siderúrgica estava vindo aqui para o estado. Então, o mercado, quando eu me formasse, estaria muito bom, né? Porque ia ter um mercado aqui. Então, foi outro ponto muito relevante dentro da minha escolha. Então, não é que foi, eu vou escolher qualquer engenharia, não. Eu escolhi algo que eu gostava de estudar e, ao mesmo tempo, que eu sabia que lá na frente poderia ter uma porta aberta para mim dentro do mercado. E aí foi por isso que eu escolhi engenharia metalúrgica. Melhorando o contexto aqui, como eu falei, eu sou engenheira desde 2018 e eu tinha uma carreira já bem estabelecida na minha área de estudo. Trabalhava numa grande siderúrgica aqui do meu estado e trabalhava lá já há quase 6 anos. Quando eu pedi demissão, já ia fazer 6 anos. E eu já estava como analista sênior, tinha acabado de ser promovida. E assim, na época eu pedi demissão para estudar para o vestibular. Mas eu não contei para ninguém. Esse é um ponto muito importante. Eu não contei para ninguém, por quê? Porque a pressão interna já era suficiente, entendeu? Porque eu queria que fosse eu contra eu mesma. Eu não queria que tivesse influência externa, então, quando eu pedi demissão, eu apenas disse que era um projeto pessoal, que era um sonho que estava guardado há muito tempo e que eu ia tentar colocá-lo em prática e que para isso eu precisava de dedicação 100%. Mas não é que eu acordei um belo dia e pensei assim, vou pedir demissão. Não. Voltando um pouco, eu pedi demissão ano passado, mas eu comecei a estudar, retornar os estudos para medicina em 2021, que foi um ano logo depois ali da pandemia, que eu comecei a me questionar se eu realmente gostava do que eu estava fazendo e reanalisar se eu tinha um plano B ou não. Se era aquilo que eu queria continuar fazendo pro resto da minha vida, ou se eu achava se eu sentia que eu tinha algum propósito, ou se eu tinha alguma outra vocação. E aí, refletindo muito, todo um processo de uma conversa interna com Deus, né? Porque eu acredito muito nisso. E também todo um diálogo dentro aqui da minha casa com a minha rede de apoio. E não tinha nada que eu quisesse fazer. Tipo assim, e eu cheguei a externar isso durante conversas com meu esposo, que eu falei pra ele, eu disse assim, olha, eu só saio da CSP se for pra fazer medicina. Eu falei isso pra ele. E aí, depois de todo esse ajuste, eu comecei de forma autônoma e totalmente desorganizada, venhamos e convenhamos, a estudar pro vestibular de novo, porque a última vez que eu tinha feito o Enem foi no meu terceiro ano, 2011, que foi a época que eu passei pra engenharia, e voltei a estudar sozinha depois do trabalho, com vídeo online no YouTube, plataforma que tinha todas as matérias, e aí eu ia assistindo as aulas, baixava o exercício, ia fazendo devagarzinho e tal. E assim foi indo. Isso já foi em 2021. Só que em 2021, quando eu decidi isso, já tinha passado a inscrição do Enem, eu só tinha o vestibular tradicional da estadual aqui do meu estado, que é a UES, e eu acabei me inscrevendo na UES, mas são coisas totalmente diferentes, né? Eu estava ali há mais de 10 anos sem estudar as matérias do ensino médio. Para fazer um vestibular tradicional foi uma grande loucura. Sei que de 85 questões, eu acho que eu fiz umas 49, 50. Passei, foi longe, passei, foi vergonha. Na época eu fiquei muito mal, né? Mas, tipo, eu tinha estudado 2 meses pra prova. Tipo assim, no dia que eu decidi estudar pra medicina, pro dia que foi o vestibular, foram 2, 3 meses. Então, tipo, era impossível. E, na verdade, tudo super irracional, porque eu nem sei o que eu esperava, né? Eu esperava um milagre. Eu esperava Jesus descer e dizer assim, filha, a vaga é sua com 2 meses de estudo no vestibular tradicional. Louca. Completamente louca. E hoje eu percebo que, tipo, viajei, né? E aí parei de estudar, depois desse primeiro baque, né? Parei de estudar porque eu pensei assim, não, vou focar no meu trabalho mesmo, né? Eu vou continuar aqui, continuar fazendo os meus corres e dedicando as minhas coisas.
vou me desenvolver aqui no meu trabalho e tal. E aí, chegou que em 2022 começou de novo. Virou o ano, né? Continuei trabalhando, obviamente, dedicação total. Mas quando chegamos em 2022, eu continuava com aquela coisa na minha cabeça, tipo, por que tu não tenta de novo, né? Tipo, comecei a refletir e foi aí que eu me inscrevi no Enem de 2022. E me inscrevi de novo na UES do fim do ano, né? Na estadual daqui, no vestibular da estadual daqui. E segui estudando. E aí eu estudava depois do trabalho, chegava do trabalho, estudava ali meia hora, 15 minutos, quando eu tava muito cansada. Ou então quando, tipo, tava bem, que o trabalho tinha sido tranquilo, que não tinha tido muito estresse, tirava ali 1h30, 2 horas. Então, fui seguindo dessa forma. E aí eu consegui estudar bem mesmo, ali uns 4, 5 meses. Porque aí depois aconteceram uns problemas pessoais, né? Uma perda pessoal na minha família, que foi muito significativa. E aí, acabou que eu parei de estudar. Parei de estudar ali mais ou menos na metade do ano de 2022. E aí eu pensei, não tô mais estudando, né? Tipo, tô me sentindo super mal. Não vou fazer o Enem. Não vou e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu já tava inscrita, já tinha pago a inscrição. E aí, nesse momento foi super importante eu escutar as pessoas, minha rede de apoio, né? Porque nesse momento, só quem sabia era uma grande amiga minha, em 2022, né? Uma grande amiga minha que trabalhava comigo, na mesma área que eu, na mesma área operacional que eu, o meu esposo e a minha mãe. Somente. 3 pessoas. E, obviamente, minha psicóloga. E aí, eles falam, não, cara, faz a prova. Vai acontecer de todas formas. Tu passando ou não, tu indo bem ou não, a prova vai acontecer. Tu já tá inscrito, vai lá e faz. Tranquilo, tu não tem que se cobrar de nada. Tipo, esse resultado pra ti é realmente só pra ver, tipo, como que tá teu nível e tal. E aí eu fui e fiz a prova. E fiz e esqueci. Basicamente foi isso, fiz e esqueci. Quando saiu o resultado? Em 2023. Quando saiu o resultado em 2023, foi que eu vi que a nota tinha sido muito boa pra todo esse contexto, né? Estudou, parou de estudar, 10 anos sem estudar, retornou aos estudos e tal. Pra esse contexto, a minha nota tinha sido excelente. Eu tô até aqui, olha aqui. Eu tirei de média em 2020, no Enem de 2022, 745. Eu nunca tinha tirado essa nota na minha vida. Nunca. Nem na minha época do ensino médio. Então eu fiquei muito feliz. Tipo, muito feliz mesmo. E aí foi um gás, né? Tipo assim, foi algo quase como um sinal. Dizendo assim, cara, vai dar certo. Tem calma que vai dar certo. E aí foi nesse contexto aí que em 2023 eu pedi demissão, porque eu consegui uma bolsa de 100% no Colégio 7 de Setembro, aqui de Fortaleza, que me recebeu de braços abertos. Eu sou eternamente grata, uma equipe sensacional. Não tenho palavras para externar um ambiente assim, super família. E aí foi um grande choque para mim na primeira semana de aula, confesso, porque pensa comigo, eu tava trabalhando, certo? Eu tava trabalhando até março ali, até dia 17 de março eu estava trabalhando, tinha acabado de ser promovida, fui promovida em janeiro. E aí eu pedi demissão em março, ninguém entendeu nada, eu só falei que era para esse projeto pessoal, como eu já tinha dito. E aí ninguém entendeu nada, saí. Na semana seguinte, estava eu dentro de uma sala de cursinho. E eu olhava assim, ao meu redor, só tinha pessoas, sei lá, 7, 8 anos mais novas do que eu. Quase 10 anos mais nova do que eu, e eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Gente, foi um choque. Foi um choque que eu fiquei assim, eu acho que eu tô ficando louca.
Eu acho que eu enlouqueci e ninguém fez nada. Ninguém fez nada, deixaram eu fazer essa loucura de pedir demissão e tá aqui, meu Deus. Aí foi um grande surto, porque eu me sentia ali deslocada, né? Eu não conhecia ninguém, ambiente novo, pessoas muito mais novas do que eu. Pra mim, eu me sentia mais próxima dos professores do que dos alunos. Então, tipo, era outro ambiente, era outra realidade. E eu fiquei totalmente deslocada. E aí foi no primeiro final de semana, depois da primeira semana de cursinho, foi um grande surto. Que eu fiquei pensando, meu Deus, será que dá tempo ainda de voltar? Mas é isso, assim, eu acho que isso responde bem essas duas perguntas, né? Por que a engenharia, inicialmente, e não medicina? E por que medicina depois de tanto tempo? Eu acho que o resumo geral desse desenrolar todo é que, não, eu não me arrependo da engenharia, de forma alguma. Faria tudo de novo, igualzinha. Até porque, se eu não tivesse passado pela engenharia, eu não teria toda a bagagem profissional que eu tenho, toda a bagagem pessoal que eu tenho, não conheceria as pessoas que são muito importantes para mim hoje e que inclusive são essenciais para que essa nova etapa esteja acontecendo. Então, porque inclusive eu conheci o meu marido na empresa que eu trabalhava, através de amigos em comum. Então, é algo que, tipo, não existe a Bia futura médica. Gente, ainda é estranho falar isso. Mas não existe esse capítulo da minha vida sem ter existido a engenharia antes. Então, eu não me arrependo, faria tudo de novo. Mas eu senti essa necessidade de mudar. Essa necessidade genuína de atender a um propósito que estava guardado há muito tempo, que eu sempre quis, mas que eu tive medo. E aí, agora eu tive a coragem de bancar esse sonho e, graças a Deus, deu certo. Hoje é 14 de março, minhas aulas começam dia 6 de maio e eu tô muito ansiosa, tô muito feliz para viver esse novo capítulo. Eu espero que esse vídeo tenha servido, sei lá, pra você passar seu tempo, se você não estiver fazendo nada, ou pra inspirar alguém de que, tipo, refletir se você gosta do que faz e faria isso pro resto da sua vida, ou se existe algo que você gostaria de experimentar, mas que você não tem coragem de fazer, e o que te falta pra isso, entendeu? Então, é isso. Eu não sei como é que esse vídeo vai ficar no final, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem aí com quem vocês acham que precisa escutar essa mensagem de que não, 30 anos não, 30 anos é só um número, não é isso que limita o que você pode ou não fazer. Eu acho que isso é muito mais mental do que qualquer outra coisa. Então, são só crenças limitantes que a gente tem que derrubar. Então, hoje eu posso dizer que eu tô muito feliz com esse novo capítulo que tá prestes a começar e eu espero poder compartilhar um pouco dele aqui, porque eu também não sei como vai ser. É realmente tudo muito novo. Mas é isso. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui. E é isso. Tchau!